Exercício 2. Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Para a estrutura e carregamento mostrado na figura, determine as reações em A e E quando o alfa for 30 graus e o alfa for 45 graus. Então, nós temos dois itens. Primeiro, é com esse ângulo aqui igual a 30 graus. Depois, esse ângulo aqui igual a 45. Ok, pessoal? Vamos fazer alguma análise com relação às vinculações. Vocês percebem que essa vinculação, pessoal, ela é uma vinculação do segundo gênero. Ou seja, eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de A, e eu vou ter também uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A, ok? Essa rótula aqui, ó, perceba que ela tem um grau de liberdade aqui, ó, de descer ou subir nessa rampa. Então, tem duas situações. Se eu for trabalhar levando em consideração uma reta perpendicular a essa rampa, essa rótula, ela é um apoio do primeiro gênero. Se eu for levar em consideração o plano, o X como sendo horizontal e o Y como sendo vertical, essa rótula passa a ser uma rótula de segundo gênero, ok? Mas para facilitar, não é nem questão de facilitar, tornar a execução do exercício viável, eu terei que trabalhar com um sistema de eixo aqui, ó, perpendicular. E nessa direção eu vou trabalhar com o RE. Perceba que eu não coloquei nem vertical nem horizontal. Ou seja, essa rampa impede, né, que essa rótula ela se desloque perpendicular. Mas note que nesse plano ela pode deslocar perfeitamente, né? Então tem um deslocamento em X, tem um deslocamento em Y. Como nesse caso eu vou ter um apoio do segundo gênero, estou transformando em um apoio do primeiro gênero, ok? Então, vamos lá. Quais são as equações que eu tenho de equilíbrio? Nesse caso também é uma estrutura plana. Então, eu tenho somatório das forças em X igual a zero. Tenho somatório das forças em Y igual a zero. E somatório do momento em relação a qualquer ponto também igual a zero. Essas são as equações de equilíbrio. Ok? Então, para o item A desse exercício, ele pede que esse alfa seja de 30 graus. Ele quer que esse alfa seja de 30 graus. Perceba, pessoal, que em relação a esse eixo, esse ângulo alfa aqui é oposto pelo vértice. Então, esse aqui é meu alfa. Ok? Então, o que acontece? Se eu traçar aqui uma perpendicular, pessoal, essa aqui passa a ser o complemento. Então, como aqui eu tenho perpendicular a essa aresta, este aqui também vai ser meu ângulo alfa, ok? Então, vamos lá. Qual é a equação que eu posso trabalhar primeiro, de forma que eu acho uma incógnita? Ah, professor, vamos trabalhar com o somatório das forças em relação a x igual a zero. Não, eu não vou achar uma incógnita, porque perceba que eu tenho duas forças que têm, não estou dizendo que as forças estão em relação a x, mas essa força aqui ela tem uma projeção em x. Então eu tenho uma projeção dela com mais o h de a, então não sai. Mesma coisa, somatório das forças em relação a y. Perceba que o v de a tem uma projeção em y e o r de e também tem uma projeção em y. Então eu vou não achar uma incógnita, mas sim uma expressão, ok? Então, pessoal, vamos fazer somatório dos momentos em relação a um ponto. Perceba, se eu fazer somatório do momento em relação ao ponto A, o que é que acontece? Nem o H de A, nem o V de A, que são incógnitas, não fazem momento. Então, não entram na minha equação. Só vai entrar quem? Esses 2,80 que estão fazendo momento e o R de E, ok? Então, eu sou obrigado, não é que eu seja obrigado, quando eu trabalho primeiro
com o somatório dos momentos em relação ao ponto A, esse somatório vai ter que ser igual a zero. Então, o que acontece? Eu vou determinar com essa equação do equilíbrio o valor de R de E, ok? Perceba que em relação a A, o R de E vai provocar um momento no sentido que, pessoal? Anti-horário. Então, para ele ficar positivo na minha expressão, eu vou tratar como sendo esse sentido que eu vou adotar como sendo positivo, ok? Então vamos lá, pessoal. Perceba que no primeiro item para 30, esse R de E, eu vou trabalhar com duas projeções. Esse aqui, R de E, que em relação a esse ângulo aqui, ó, é cateto oposto. Então R de E é seno de alfa. E essa projeção aqui, ó, que com relação a esse ângulo alfa, ele é cateto adjacente, então cosseno de alfa, ok? Então vamos lá. Essa projeção aqui, ó, que está na vertical, em relação a provoca um momento positivo ou momento negativo? Ah, professor, provoca um momento positivo, porque vai tender a girar a estrutura no sentido que eu estou adotando como sendo positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Então vamos lá, ó. R de E vezes cosseno de 30 graus, né? É essa a projeção, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser quanto, pessoal? Vamos analisar as cotas aqui, ó. Daqui para cá, aqui em cima, né, pessoal? Eu vou ter 325, né? E daqui para cá eu vou ter 200. Então perceba que o braço de alavanca é a diferença dessa toda menos 200, ou seja, 325 menos 200, 125. Então essa projeção que está aqui na vertical tem um braço de alavanca em relação a A de 125 milímetros. Então vezes 125 milímetros, ok? A projeção agora na horizontal, também com relação a A, provoca um momento positivo, que também tende a girar no sentido anti-horário que eu estou adotando como sendo positivo, ok? Então, ó, mais R de E. Agora, essa projeção é o cateto oposto a esse alfa. Então, seno de 30 vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser o que, pessoal? 125 mais 75, que dá 200 milímetros. Ok? Pronto, beleza. Essa força aqui de 80, em relação a provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, está fazendo girar no sentido horário, então é negativo, né? Já que é contrário que eu estou definindo como sendo positivo. Então vai ser menos 80 newton vezes o braço de alavanca. Esse 80 newton, o braço de alavanca dele para relação a vai ser de 250 milímetros, ok? Já esse 80, também com relação a ele também provoca um momento negativo, já que a tendência de giro, pessoal, vai ser no sentido horário, ok? Então, eu estou considerando o sentido horário como sendo negativo, ok? Então, menos 80 newton vezes o braço de alavanca, que é 75 milímetros. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Como eu tenho milímetro em todos os termos, ó, eu vou aqui, ó, e corto todos os milímetros. Ok? Quando vocês resolvem essa expressão, pessoal, vocês vão achar a seguinte situação, ok? R de E 125 cosseno de 30 vai dar 108,25 R de E. 200 vezes seno de 30 vai ficar mais 100 RE, ok? Esse termo aqui, pessoal, vocês
vão trabalhar com ele, vão passar para o outro lado, vocês vão encontrar na calculadora 26.000 Newton, ok? Aqui ficou o Newton, o milímetro já foi para a cucuia, né? Então, aqui, pessoal, quando você soma esse com esse, divide, vocês vão encontrar um valor de RE igual a 124,85 Newton. Então, este é o valor da reação de R de E para esse ângulo aqui de 30 graus de alfa, ok? Como é que a gente faz para achar o VDA e o HDA? VDA vai sair para o quê? Somatório das forças em Y igual a 0. Eu vou considerar agora tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então vai ser, ó, VDA, né, ó, esse aqui vai ser negativo, menos 80 newton, né? A projeção que eu tenho na vertical do RDE é positiva, ok? Professor, se eu tivesse encontrado esse valor negativo, então significaria dizer que você não tem essa reação nesse sentido, mas no sentido que, poxa, você teria que inverter, mas não é o caso, a gente achou ela positiva, ok? Mas perceba que para esse caso, essa projeção em Y é positiva, então mais 124,85 newton, como é cateto adjacente a alfa, cosseno de 30 graus. Isso aqui vai ser igual a 0. Quando você trabalha com essa expressão, pessoal, vocês vão achar o VDA igual a menos 28,12 newtons. Ó, achei negativo. O que é que significa dizer esse negativo, pessoal? Significa dizer que esse A não está atuando para cima, mas sim o que, ó, para baixo. Aí eu vou ter que ir lá, apagar o sentido, né, ó, que tá para cima, e agora eu vou colocar ele para baixo. Não esquecer isso, né, ó, não esquecer nisso. Principalmente quando a gente for fazer os diagramas do momento fletor e esforço cortante. Para determinarmos o valor agora da reação HDA, eu vou fazer somatório das forças em X igual a 0. Eu vou tratar tudo que tiver da esquerda para a direita como sendo que positivo. Então você vai ter, ó, HDA menos 80 newton. Perceba que esse aqui não entra na minha equação porque ele é uma força vertical atuando no eixo Y. Aqui eu estou trabalhando com X, mas se ela tivesse uma inclinação, aí a projeção em relação ao X teria que entrar nessa equação, ok? Da mesma forma que aqui, ó, a projeção em relação a X desse RDE é positivo, ok? Então mais 124,85 newtons. Essa projeção é o oposto de alfa, então vezes seno de 30 graus, isso aqui vai ser igual a 0, ok? Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar esse H de A igual a 17,57 newton, ou seja, achei positivo. Então significa dizer que o sentido está o que, pessoal? Ok. Agora o que é interessante, professor, o que é isso aqui, esse negativo, essa reação aqui? Essa reação, pessoal, se você aplicar essa força aqui de 80, né, a tendência desse rolete é subir, então a estrutura tende a sumir. Então o FDA diz, não, você não pode subir, desça, aí aplica uma força para baixo, ou seja, é a influência dessas duas cargas atuando nessa estrutura, porque a gente olha aqui uma força para baixo, mas nota que essa força aqui, ó, tende a girar e ela tende a subir, e mesma forma essa aqui, beleza? Então vamos agora para o item B. O item B, ele quer que vocês resolvam agora com alfa igual a
45 graus, ok? Esse ângulo aqui nós vamos agora trabalhar ele como sendo 45, ok? Então, pessoal, o alfa continua sendo o mesmo, só vai mudar, né? Então, basicamente, ele vai repetir as equações, vai basicamente repetir as equações, sendo que onde for o seno, eu vou, ao invés de utilizar 30, vou usar o 45, o cosseno do mesmo jeito. Então, para eu achar o R de E, eu vou trabalhar com a mesma equação, somatório do momento em A igual a zero. Eu vou trabalhar também, sair no sentido anti-horário como sendo positivo. Então, a minha equação vai ficar quanto, pessoal? Ó, R de E cosseno de 45, né, vezes 125 milímetros, né, ó, que é essa distância aqui, eu peguei os 300 e 325, tirei 200 por 125, né? Então, mais R de E seno de 45, ok? É essa projeção aqui, ó, vezes esse braço de alavanca, que é 200 milímetros, vezes 200 milímetros, ok? Menos 80 newton vezes 250 milímetros, menos 80 newton vezes 75 milímetros. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Como o milímetro é comum em todos os termos, eu posso cancelar ele, ó, ok? Pronto. Quando você resolve isso aqui, pessoal, que vai lá não sei o que mais lá, vocês vão na calculadora, né, e vão achar o R de E igual a 113,14 newton, ok? É só desenvolver essa expressão aqui, ó, na calculadora vocês vão obter. Beleza? Beleza, então vamos achar agora para esse alfa igual a 45, qual o valor do H de A e do V de A. Então, o H de A eu vou fazer somatório das forças em X igual a zero, ok? Então, vou considerar tudo que tiver da esquerda para a direita como sendo positivo. Aí vai ficar H de A menos 80 newtons, ok? Mais 113,14 newtons, ok? Isso aqui vai ser igual a, faltou multiplicar porque a projeção como eu estou fazendo somatório das forças em relação a x, é a projeção aqui, ó, que em relação a alfa vai ser o seno, né, ó. Então, seno de 45, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Vou demorar um pouquinho para secar o corretivo aqui. Ok, pessoal? Quando você coloca isso aqui na calculadora, vocês vão achar o H de A igual a zero. Ok? O H de A igual a zero. Vamos achar o V de X? Somatório das forças em Y igual a zero. Tudo que tiver para cima eu vou considerar como um seno positivo. Aí vai ficar, ó, vamos levar em consideração que o V de A está para cima, né? Diferentemente que a gente teve que trocar o sentido. Então vamos lá, ó, V de A, vamos considerar, pessoal, que o V de A inicialmente está para cima. Eu troquei o sentido aqui porque eu encontrei ele negativo, foi aqui que troquei. Mas vamos levar em consideração ele para cima. Não, vamos dizer que esteja para baixo, então vai ficar negativo, ok? Menos 80, né, ó, mais 113,14 newton vezes, agora, pessoal, é o cateto adjacente, então aqui vai ser cosseno de 45, isso aqui vai ser igual a zero. Quando você desenvolve isso aqui, pessoal, isso aqui você vai encontrar o V de A igual a zero. Ó, olha que interessante. O que é isso aqui, pessoal? Os que é isso aqui significa dizer que a projeção dessas duas forças, né, estão na mesma linha de ação desse aqui, ó. Você pode ver que você tem a mesma distância, 45, e a resultante
desse vetor de 80 para baixo e de 80 da direita para a esquerda, vai dar 113 na mesma linha de ação. Ou seja, eu estou trabalhando aqui como se fosse um equilíbrio de um ponto material. Ah, professor, que legal! Então essa situação ele colocou de propósito para a gente ter um equilíbrio no ponto material. Então significa dizer que eu posso, nesse caso aqui, trabalhar com esse carregamento e não preciso nem desse apoio. Não, não precisa desse apoio. Mas acontece que quando você vai para casa e chega uma mosca e senta aqui, desequilibra tudo. Ou seja, para essa situação de carregamento aí, beleza, ele pode, mas for o caso, qualquer desequilíbriozinho, ela se rompe. Agora você tendo essa situação, não. Você tendo esse apoio, mesmo ele não servindo para nada, ele vai atuar quando alguém precisar montar alguma estrutura aqui, ficar em pé aqui, tá entendendo?